reverenciais a todos. Mais uma vez, estamos aqui juntos para a leitura de mais um capítulo do livro das entrelinhas das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos ler conjuntamente o capítulo 8, cujo título é Por que Jesus usava parábolas? Falando de parábolas, precisamos estabelecer a sua situação, onde elas estão relacionadas, para que servem, quais são os seus objetivos. Muitas são as parábolas de Jesus que conhecemos, os 66 livros da Bíblia contemplam variados estilos e dispositivos literários, incluindo as parábolas de Jesus. Na verdade, a Bíblia contém algumas das mais vividas ilustrações que vão além de sua aplicação espiritual, evocando uma vasta abrangência de emoções. A parábola é uma ferramenta literária usada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus foi quem utilizou este método mais frequentemente para direcionar o ensinamento importante chamado de pérola. O que é uma parábola? Em geral, uma parábola é um conto fictício, embora normalmente realista. A finalidade das parábolas do Cristo era transmitir uma verdade espiritual superior que não podia ser entendida por todos ainda. Naquele meandro onde ele estava passando o ensinamento, existiam pessoas que só podiam ler o que estivesse nas linhas, e as parábolas trazem coisas das entrelinhas. Deste modo, Jesus Cristo dirigiu o conhecimento desde aquela época até hoje para dois círculos cristãos: o círculo cristão cultural e o círculo cristão iniciático. No cultural circulava naquela época e circula até hoje o ensinamento rudimentar dado pelo Cristo. O conhecimento mais profundo dos grandes mistérios, guarnecido por símbolos, parábolas, circulava e ainda circula até hoje no círculo iniciático. Em contraste com a alegoria, as parábolas geralmente contêm um ponto, uma verdade, uma lição para transmitir, em vez de múltiplos pontos de comparação. Do latim, parábola significa discurso ou fala. Na língua portuguesa, a palavra se originou a partir do latim vulgar. Parábola, paráula, que por sua vez tem origem do latim clássico parábolas, que quer dizer fala ou discurso. No entanto, a raiz etimológica do latim parábola está no termo grego parabole, que pode ser traduzido como comparação. Este termo é composto a partir da junção de para, que quer dizer ao lado, e além, que significa atirar ou jogar. Assim, parabole tinha o sentido de comparação entre duas ou mais coisas dispostas, uma ao lado da outra. As parábolas são como ficaram conhecidas nas histórias contadas por Jesus Cristo. Normalmente eram histórias de cunho moral, que servia de comparação com determinada situação de vida real, como está no dicionário etimológico. Porque Jesus falava em parábolas? De todas as parábolas que encontramos na Bíblia, as de Jesus Cristo estão em maior número.
Foi ele quem mais se utilizou desse dispositivo literário. Que maravilhosos ensinamentos, que maravilhosas ocasiões foram aquelas em que Jesus, usando exemplos reais da vida, como os campos, as montanhas, a agricultura, a justiça, a ganância e o amor, Jesus conseguia prender a atenção de multidões dos seus discípulos com as suas parábolas recheadas de verdades eternas e espirituais. Jesus usou para esconder os grandes mistérios, as grandes verdades, como o arcano ZF, de ouvintes que estavam mais interessados no conhecimento cultural, nas interações sociais, etc., do que nos fatores iniciáticos determinantes da salvação ou da liberação da roda Sansara. Apenas o interessado nas coisas espirituais, nos mistérios iniciáticos, entendia a verdadeira lição que estavam por trás das parábolas. Como consequência, a maioria dos ouvintes não compreendeu a mensagem de Jesus e, infelizmente, até hoje não entendem. Desde esta época até hoje, o ensinamento de Jesus Cristo ficou estabelecido para os dois públicos, o esotérico com X, que é externo, e o esotérico com S, o internos. Estes dois círculos correspondem ao cultural e ao iniciático. O Evangelho de Jesus ficou dividido em dois grupos, público e o secreto. Os ensinamentos públicos de Jesus Cristo estão nas mãos do pessoal do ser cultural cristão, apropriado por um público só lê e entende o que está nas linhas das Escrituras, e no círculo iniciático está o pessoal que lê os ensinamentos do Cristo nas entrelinhas. Os discípulos vieram a Cristo e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Mateus 13:10. Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Mateus capítulo 13, versículo 11 e 15. Para aqueles que o resistiam, como muitos dos líderes religiosos do seu dia, Jesus escondia a verdade em parábolas dos seus corações duros, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naquele que a ouviram. Isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Jesus Cristo configurou o seu evangelho em torno de dos três fatores de evolução da consciência: morte dos defeitos, primeiro fator; nascimento das virtudes, segundo fator; sacrifício pela humanidade, o terceiro fator. Assim ele fez as seguintes palavras: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, primeiro fator; toma sua cruz, segundo fator; e siga-me, terceiro fator. No círculo cultural cristão, desde aquela época até hoje, estão os leitores das linhas das Escrituras, que é o pessoal das 60 mil religiões que diz existirem. Este pessoal não conhece o caminho secreto,
do Cristo. Este pessoal estuda e pratica os 3 fatores de modo incompleto. Somente o primeiro e o terceiro fator, ainda de modo incipiente. Já o pessoal do círculo iniciático conhece e pratica os 3 fatores de modo completo. Entende o evangelho secreto do Cristo, que está nas entrelinhas das Escrituras. Carregar a cruz é o segundo fator, corresponde ao nascimento, que é o arcano Azef, dos alquimistas. O grande segredo da maçonaria, a maituna dos orientais, a castidade científica ou transmutação sexual dos gnósticos. Jesus camuflava as verdades espirituais com símbolos secretos, através das parábolas. Não eram considerados dignos das parábolas os ouvintes despreparados para entender o arcano Azef, o segundo fator de revolução da consciência. Mateus capítulo 7, versículo 6. Na trajetória da doutrina cristã universal ao longo dos tempos, os símbolos, as ilustrações, as parábolas só tiveram uma razão de ser até o advento do 5º anjo, do Apocalipse. Isto se deu até em 1950, de lá para cá já ficam sobrando, porque o venerável mestre Samael, a Unveor, o avatar da era de Aquário, rasgou o véu e desvelou à humanidade o conhecimento secreto de Jesus Cristo, que estava escondido por detrás das parábolas. Entretanto, as pessoas do círculo cultural cristão, este presente de ouro do venerável Samael só está chegando agora por meio deste nosso livro. Então estude-o, façam reflexões sobre ele, pratique-o. Para quem quer ler esse livro em PDF, é só acessar nosso site, onde ele está gratuitamente disponibilizado. Também pode vocês ler as informações de como estudá-lo aqui nas descrições desse vídeo, nesse nosso canal do YouTube. Para ler esse livro das linhas às entrelinhas no sistema convencional impresso, pode ser adquirido a preço convencional nas livrarias, e para tê-lo mais barato, a preço de custo, basta entrar em contato do nosso site e solicitá-lo. Se você está conosco estudando, está gostando, está avançando nos estudos iniciáticos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus contatos, nas suas redes sociais. E também você pode dar aqui um ok, um positivo, que gostou, que apesar de não termos objetivos financeiros nesse trabalho, não é monetizado, nada se cobra no círculo iniciático, mas com sua reforço, com seu ok, aumenta aqui no canal a nossa relevância. Então, muito obrigado por assistência a mais esta videoaula. Espero encontrar vocês na próxima videoaula. Até lá, muito obrigado a todos, a paz reverencial.